Cara, lembra do dragão? Ele fica bravo e acaba ateando fogo no carro de um homem. E o gato aparece bem nessa hora com uma cara triste. Ele tava bem cabisbaixo. Ele diz que achou legal o que o dragão tinha feito. E o dragão, igual a todo mundo, pergunta logo de cara se tem algum motivo pro gato falar. Só que dessa vez ele diz que sim, e que tem vergonha disso. O dragão diz que ele não precisa mais mencionar isso, e pergunta se o gato não quer comer algo ou fazer uma conexão um pouco. O gato diz que conectar é legal, e pergunta quanto tempo leva pro dragão voar até a Flórida. E nisso, esse episódio aqui acaba. Eu devo admitir que o Gato Falante é um dos personagens mais intrigantes dessa série, e esse episódio deixa a gente com várias perguntas. Por que o gato estava no quarto do Jerry? Por que ele só fala de se divertir? Se o que o Rick e o Jerry viram é tão bizarro mesmo, por que o gato não fez nada demais contra nenhum dos dois? Já que ele provavelmente deve ter feito coisas bem grotescas no passado. E se o que o gato fez foi tão grotesco a ponto de fazer o Rick querer tirar a própria vida, porque ele simplesmente deixou o gato ir embora e não matou ele? E bom, meus amigos, existem muitas teorias e referências sobre esse episódio, e eu vou falar um pouco sobre elas pra vocês. E pra começar com as teorias, a gente tem que falar de ninguém mais, ninguém menos do que H.P. Lovecraft, que pra quem não conhece é um escritor muito famoso de obras estranhas envolvendo ciência, fantasia, horror e etc. E Rick and Morty em questão tem várias referências a H.P. Lovecraft. A gente consegue notar principalmente logo na abertura da série e em como ela mostra a insignificância da humanidade num geral, que é basicamente uma filosofia literária criada pelo Lovecraft. E nesse episódio em específico, a referência feita ao Lovecraft é sobre Cats of Uther. Cats of Uther é um conto curto de 29 páginas escrito por Lovecraft, e esse conto foi publicado numa revista. Essa história se passa em uma cidade que proíbe que todos os gatos sejam mortos, porque tinha um casal de idosos que ficava matando os gatinhos de lá sem motivo algum, apenas por sadismo e diversão. Resumindo bastante aqui pra vocês, os gatos da cidade somem e do nada aparecem em suas casas bem alimentados. Os idosos morrem, só restando os esqueletos limpos, o que dá a entender que os gatos se alimentaram daquelas pessoas. E o que isso tem a ver com o episódio? Bom, na cena que o Jerry vê o que tem na mente do gato, ele cita desesperado que o gato estava no quarto dele, onde ele tinha fotos dos pais idosos dele, o que implica que ele estava com medo de deixar o gato perto deles, de alguma forma porque ele supostamente poderia matar eles brutalmente também. Uma outra coisa que não é relacionada com o episódio, mas já que estamos falando de H.P. Lovecraft, o gato também aparece nos quadrinhos Rick and Morty vs Cthulhu. Acho que vocês também devem ter pensado no porquê o gato fala tanto da Flórida e quer tanto ir pra lá. Isso certamente é uma referência sobre o caso de Keith Griffin. Keith era um homem que foi preso na Flórida depois de policiais descobrirem mais de 1000 fotos ilegais de no computador dele. E por mais bizarro que isso possa soar, como tentativa de se defender, ele disse que o gato dele vivia dormindo no teclado e pulando nele, o que acidentalmente poderia ter baixado o material no computador. Sim, isso realmente aconteceu. É bem absurdo. Obviamente, os policiais não compraram essa. Não tinha como incriminar um bicho irracional. E o homem acabou